Muito boa noite, está no ar mais uma edição do Roda de Entrevista, o seu programa semanal. Como a neuropsicologia pode ajudar no tratamento da dislexia, da perda de memória, na reabilitação neuropsicológica de adultos e também de idosos. E ainda, a contribuição dessa ciência para identificar um simulador, que é a neuropsicologia forense. Tudo isso e muito mais, nós vamos conversar nesta noite com a psicóloga e mestre em neurociência Marina Neri. Ela que é a coordenadora da 7ª edição Neuropsicologia na Prática Clínica, que acontece em Goiânia neste final de semana. Marina, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu, obrigada. E para nos ajudar nesse bate-papo com a Marina, nós temos como convidadas a Vânia Savioli, nossa colega aqui de Rádio Brasil Central, e mais uma vez com a gente. É um prazer tê-la aqui, Vânia. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e a chance de participar outra vez. Muito obrigada. E a Tetê Ribeiro, jornalista e também psicopedagoga, locutora da Interativa FM. Mais uma vez com a gente aqui, Tetê, muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite. Obrigada, eu agradeço também o convite. Muito bom falar sobre educação, né? Principalmente, sobre essas possibilidades que a gente tem de melhoria. Educação que esse nosso país está precisando muito para daqui a umas gerações dar certo, né? Marina, fala primeiro dessa 7ª edição de Neuropsicologia na Prática Clínica que acontece agora, esse final de semana. Um briefing do que vai ser o evento, é lógico que a gente vai falar dele um pouco mais ao decorrer da entrevista. Sim, esse evento é uma tentativa de trazer para Goiânia aqueles profissionais de referência na área, para que a gente possa aprofundar, estudar e buscar esse conhecimento, agregando muito valor ao nosso atendimento, à nossa clínica, que é ao nosso estado, né? Então, a gente vai trazer aqui profissionais, autores de livros, profissionais de referência, psicólogos, médicos, pedagogos, que vão trabalhar um pouco com temas variados, desde quando encaminhar, por que encaminhar esse paciente para avaliação, desde profissionais já com lançamento de livros, livros específicos de descalculia, dislexia, a neuropsicologia do sono, né, que é a interferência do sono e o que isso provoca nesse nosso desempenho no dia a dia, além de uma proposta em reabilitação, né? O que fazer, além de uma questão de diagnóstico, o que fazer com esses pacientes, o que fazer para ajudar um pouco e minimizar esse déficit no seu dia a dia. Perfeito. Tetê, você já ia perguntar? Já ia perguntar. Eu gostei muito, né, da abordagem sobre o sono. Existem algumas pesquisas e alguns textos que dão conta do seguinte, que o Brasil, por causa da nossa cultura da novela, né, nós somos o país em que coloca as crianças mais tarde na cama. Você tem nos Estados Unidos um índice aí de que a criança vai para a cama de 7h30 da noite, 8 horas. Aqui as crianças vão entre 9 e 10 horas da noite para dormir. E eu estou falando de crianças pequenas, né? Os adolescentes, então, nem se fala. Eles estão jogando a noite inteira, eles estão cada vez dormindo mais tarde. A influência do sono para esse lado cognitivo, qual a importância realmente? Isso é balela de professor e de pedagogo que fica falando para os pais para colocarem mesmo, né? Ou realmente interfere na qualidade do aprendizado, no desenvolvimento cognitivo neural dessa criança, no caso? A gente tem os transtornos de sono e as alterações de sono que são para uma higiene ruim, né? Então, ter um sono, uma noite mal dormida, acho que muitos daqui já devem ter experienciado uma noite mal dormida, traz interferências importantes no nosso desempenho no dia a dia, né? Então, a gente vai ter alterações cognitivas secundárias a uma noite mal dormida. Então, uma desatenção, uma fadiga, uma dificuldade maior de planejamento. E isso se acumulando, né, nesse processo, uma noite mal dormida que ainda envolve toda uma questão de cortisol, de melatonina, de uma alteração de ciclo que seria o ideal, vai trazer um prejuízo, né, constante, secundário a essa noite ruim, que com certeza vai interferir no aprendizado, vai interferir nessa aquisição e na exposição desse conteúdo. Para a criança que está nessa base total de aquisição de informação, traz um prejuízo muito grande e simulam transtornos. E o problema é que muitas vezes a gente taxa a criança, né, de preguiçosa, muitas vezes a gente ouve pais falando isso, você é muito lerdo, você é muito preguiçoso, você é muito lento. Às vezes dormir um pouquinho mais pode ser a diferença, né? Tem a sonolência que vai interferir e o termo preguiça é um termo que eu tenho um pouco de resistência com ele. Porque normalmente a pessoa não executa porque ela está com dificuldade em alguma coisa.
Não necessariamente seja por a própria falta de energia, né? Não seja por uma falta de preconceituosa, preguiça. Sim. E nessa questão do sono, por exemplo, me intriga muito uma coisa que a TT tocou, colocando em relação à criança e também levando para as faixas etárias mais avançadas, nós adultos, se preconiza uma certa medida de horas de sono, como sendo a quantidade ideal para que a pessoa descanse e esteja apta a executar as tarefas diárias. Existe uma diferença grande dessa necessidade de sono de criança para adulto, de pessoa para pessoa? Eu pergunto por quê. Essa questão do distúrbio de sono é uma coisa grave para adultos hoje. Nós temos especialidades médicas, clínicas especializadas no tratamento, no diagnóstico e tratamento desses distúrbios. E eu sou uma pessoa particularmente que na vida adulta tenho dormido cada vez menos. Então, é normal, à medida que a gente envelhece, ter menos horas de sono profundo, de sono reparador? E qual seria? Existe uma medida ideal de descanso, de sono profundo para crianças e adultos? Existe uma diferença e existe uma questão pessoal. Então, existe a diferença na idade e dentro daquela idade de um para o outro. Mas, por exemplo, a criança ela tem que dormir mais ou menos em média de 10 horas. O adulto vem em média de 8. O idoso, dependendo de 5 horas, é restaurador para ele. Então, a tendência é um sono mais reduzido. O que a gente tem que perceber é se a diferença da higiene do sono ruim, porque uma higiene de sono ruim significa isso, eu fico agora nas redes sociais, até tarde, até pegar no sono, então eu vou dormir meia-noite, 1h, com uma luz, às vezes eu durmo com o celular no rosto. Às vezes o som, a iluminação inadequada, eu tenho um sono que eu prejudiquei por uma higiene ruim, uma alimentação ruim antes de dormir, várias situações que podem piorar essa qualidade do sono. E existem os transtornos do sono, que são apneias obstrutivas, que atrapalham o repouso. É uma coisa orgânica, uma apneia. Isso, são situações diferentes, as duas interferem no desempenho, as duas precisam de tratamento, porque regular a higiene do sono também não é uma coisa fácil. Eu falar para você que hoje tem a rotina de dormir às 10 horas ou meia-noite, eu falar você tem que dormir às 10, não é tão simples assim. O que você vai comer antes de dormir, quantidade de água, o que fazer não é tão simples. Então a gente tem as necessidades individuais. Então eu às vezes me satisfaço com 6, 7 horas. Tem outro que na mesma faixa etária se satisfaz com 8, 9 horas. Esse sono ele tem que ser reparador. Marina, o material que a produção passou aqui, a Norma e a Ana Lúcia passaram, colocou que a neuropsicologia pode estar presente em qualquer área da atuação da psicologia. Recursos humanos, trânsito, escola, hospitais e clínicas particulares. Vamos destrinchando isso um pouquinho. Como vocês são de multiatuação? Como que é isso? Na verdade, é um conhecimento. Aquele profissional que está lá no trânsito, que está na escola, o que está na RH, ele adquirindo conhecimento da neuropsicologia, ele tem uma atuação de uma forma com um olhar diferenciado. Então, não é que o neuropsicólogo vai atuar de uma forma adequada em todos eles. Cada um está dentro da sua área, mas o conhecimento da ciência da neuropsicologia vai potencializar uma visão ali. O que é a neuropsicologia? A gente vai estudar o comportamento, através do comportamento, o funcionamento cerebral. Então, eu quero entender como que está esse funcionamento. E, através do seu comportamento, eu vou entender isso. Então, aquela pessoa que tem um domínio maior, por exemplo, na linguagem, que se comunica muito bem, que consegue fazer as coisas de uma forma sequenciada, que tem um bom controle emocional, a gente vê um predomínio de um hemisfério esquerdo ali muito bom. Diferente daquela outra que tem dificuldade para achar um pouco da palavra, mas é excelente em vídeo espacial, é excelente em quebra-cabeça, que tem uma noção de espaço muito boa, mas na hora da fala falta aquela palavra. A gente já vê, e que tem uma questão emocional, às vezes muito grande. A gente vê um predomínio de um hemisfério direito muito bom. Como é que vai desenvolver isso? Quando você percebe que existe certa deficiência ou ponto de melhoria, né? Como desenvolver? De que forma? Na verdade, o desenvolvimento é natural e cada um vai ter e isso tem uma relação genética. A gente é tão parecido com os nossos pais, não é só pela convivência. A convivência é importante, mas não é só pela convivência. Existe uma questão genética e estrutural.
Mas a gente consegue melhorar e aprimorar um pouco nossas habilidades. E aí vai depender do treino. E esse treino é ambiental. Então, se eu tenho muita dificuldade visoespacial e eu conseguir me organizar para isso, né, com atividades com treino, eu posso melhorar. Até isso vai interferir, por exemplo, na minha habilidade de motorista, né, de direção. E eu posso ter essa melhora com treino, graças a Deus. Né? Marina, para a gente assim poder destrinchar melhor e entender essa linha tênue entre o psicólogo e o neuropsicólogo, a nível de formação, em que vocês se diferem a partir de um certo momento na formação de vocês? Bom, o neuropsicólogo, ele é uma ciência abrangente, ele abrange a área da saúde e da educação. A gente tem dentro da neuropsicologia, tem o psicólogo. Dentro da neuropsicologia tem o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o pedagogo, o fisioterapeuta, que estuda a neurociência, a neuropsicologia aplicada, que é a questão da neurociência aplicada no dia a dia ali. O psicólogo que faz uma especialização em neuropsicologia, ele vai ser um psicólogo, neuropsicólogo. Né? Então, vem em cima de uma especialização, que é um olhar um pouco relacionado da questão do desempenho comportamental com as funções cognitivas. Essa relação, compreensão entre cérebro e comportamento. Quando foi que isso passou a ter essa visibilidade toda? Marina, vamos dar para o intervalo, aí a Vânia faz a pergunta novamente e você responde até com mais tranquilidade para explicar melhor para o nosso telespectador. Nós que estamos conversando com a Marina Neri, ela que é psicóloga e mestre em neurociência. Voltamos em instantes. Olha aí, a conversa está tão interessante que no intervalo continuamos conversando com a Marina, né, sobre a neuropsicologia. No bloco anterior, a nossa colega Vânia Savioli tinha uma pergunta armada, eu tive que te interromper por causa do intervalo. Vânia, agora com mais tranquilidade. Eu queria que a Marina pudesse explicar para os nossos telespectadores a questão de quando a neuropsicologia tomou essa visibilidade. Porque para nós parece muito simples relacionar hoje mudanças de comportamento com lesões acidentais ou não na função cerebral. E não era assim num passado relativamente recente. Né? Como é que essa ciência foi tomando corpo até chegar hoje a ser uma coisa mais massificada, mais diversificada e conhecida? É uma ciência que vem crescendo, né? Ela vem crescendo com o tempo, vem ganhando cada vez mais força, porque faz muito sentido na nossa prática. Isso tem ajudado muito, tanto o diagnóstico, várias questões, a intervenção. Mas ela nasce, ela é uma ciência nova, né? Porque nasce ali em meados ali de Segunda Guerra Mundial, principalmente pela questão... Na verdade, ela ganha força ali, principalmente pelas questões das sequelas do trauma ali, das guerras, né? Ali ela ganha força. Na verdade, a neurociência vem junto com a neuropsicologia bem antes, né, disso. E agora vai fazendo sentido. Hoje em dia, com o aumento da tecnologia, então o avanço com relação aos exames de neuroimagem, a tendência a diagnósticos cada vez mais precoces, porque quanto mais precoce a gente tem um diagnóstico, uma intervenção vai ser muito mais favorável, a gente tem um prognóstico muito melhor. Então, nessa tentativa de fazer isso o quanto antes possível, faz com que exames de imagem, a própria percepção clínica não é suficiente para esse diagnóstico. Né? Então, a gente precisa entrar com detalhes e entender um pouco mais do como acontece. E é o que tem acontecido. Né? E isso está ganhando força agora não só na área da saúde, né, muito na área da educação, vem essa questão da saúde e vem ampliando isso, né? Vem para trânsito, vem para marketing, vem para RH, vem para outras abordagens, porque faz todo o sentido a compreensão do como que é esse funcionamento para otimizar o meu desempenho. Inclusive, na sala de aula, o principal problema que nós encontramos hoje no trato com o aluno é justamente você trabalhar o individual, que é uma tecla que eu sempre bato. O desafio do professor é trabalhar o individual sem esquecer o grupo. Trabalhar o grupo sem esquecer o individual. E aí a gente coloca o aluno autista, o aluno com TDAH, o aluno hiperativo, o aluno com descalculia, com dislalia, com dislexia. De que forma a gente pode trabalhar com essa criança
que ela consiga se desenvolver no grupo e também não seja excluída. Né? Porque, na verdade, nós nascemos todos incluídos. O que acontece quando nós entramos dentro de uma escola ou numa sociedade? Nós somos excluídos. Então, como a neuropsicologia pode ajudar nesse aspecto? Né? A gente percebe já uma movimentação na educação. Mas ainda é complicado, porque você precisa fazer o seu planejamento de aula e adaptar o seu planejamento para esses casos. Né? Então, existe todo um trabalho que tem que ser feito, uma movimentação. De que jeito a gente pode contribuir, que a neuropedagogia, a neuropsicologia, a neurociência pode ajudar a gente? Primeiro, a gente precisa entender como é o funcionamento dessa criança. Então, uma queixa geral na criança que vem da escola é a dificuldade de aprendizagem. Né? A questão de leitura e escrita é o principal. Mas a dificuldade de aprendizagem está entre as queixas mais frequentes que a gente encontra no consultório. Ela não conseguir ler, ou ela ler e responder de uma forma diferente, pode ser por vários motivos. Então, ela pode ler prestando atenção em outra coisa e não responde, por uma questão atencional. Ela pode ler e não ter uma memória suficiente para armazenar aquilo. Já é uma outra área que envolve esse processo de compreensão. Ela pode ler e não entender. Ela prestou atenção, ela leu, mas ela não compreende linguagem. Ela não consegue fazer a interpretação daquele conteúdo. Ou ela pode nem conseguir ler, né, por um outro processo. Então, primeiro a gente precisa entender o porquê que ela não lê. Se é por uma questão biológica ou pessoal, e se sim, em quais sentidos, se é atenção, se é memória, se é função executiva, planejamento, ou se é uma questão emocional, então, na ansiedade, no quadro de... Você falou do emocional, eu puxo para o outro lado. Na formulação da pergunta da TT ficou claro que é a questão da inclusão, né? Inclusão a gente só vê em escola, na rede pública, com todos os problemas, você é da rede pública, né, TT? Todas as dificuldades. A rede privada trabalha mais com exclusão a partir do dinheiro. Então, onde entra a questão social, econômica da criança que vai para a escola, que mal tem o que comer, vive num lar violento, que o pai pode bater na mãe, embora rico também, né, aconteça isso. Mas, enfim, esse contexto social. Isso, a gente precisa entender o quanto esse contexto justifica aquele comportamento. Ok. Certo? E aí a gente vai, então, analisar isso. Até que ponto esse desempenho dele condiz e pode ser secundário a um contexto social ou não. Apesar do contexto social, ele também tem um outro comprometimento além. Né? Essa análise é uma análise clínica, uma análise que depende de várias comparações ali, não é uma análise tão simples. Mas já ajuda muito na escola, porque a professora está ali com um grupo de crianças que têm mais ou menos a mesma condição sociocultural, né? Então elas estão mais ou menos envolvidas no mesmo ambiente também, que tem uma conturbação ali, um componente que não é adequado para o processo, e ela ainda assim consegue perceber, dentro desse contexto tem aquele que ainda assim não consegue. Né? Pode ser porque o ambiente dele está mais desestruturado e pode ser porque ele tem uma dificuldade maior em lidar com as dificuldades. Pode ser um componente emocional, mas pode ser que não. É interessante esse pode ser. Para ter uma noção, tanto que trabalhar com educação é difícil, né? Porque pode ser uma coisa, pode ser outra, e se for isso, aí você vai desenvolvendo coisas para ver, de repente nem é. Afinal, não é ciência exata, né? Exatamente. É muito bacana essa contribuição que a gente tem, né? É muito bom. E no caso, por exemplo, de você conseguir diagnosticar que o problema daquela criança, feito o diagnóstico, é uma questão de mudança de método pedagógico, da abordagem, de transmitir o ensinamento, ou é preciso agregar mais suportes para aquela criança conseguir avançar na aprendizagem? Sim. A tomada de decisão, na verdade, de onde intervir, vai depender muito de cada caso. A adaptação curricular é uma situação que ela vai acontecer na grande maioria delas. Porque ela não está conseguindo se adaptar àquela grade que é comum a todos e talvez vai ter que adaptar alguma tarefa extra, alguma forma de ensino diferenciado. Né? Por exemplo, se for por compreensão de linguagem, talvez o ensinar essa abordagem de interpretação de uma forma além do que é ensinado ao outro, vai ter que ter uma adaptação curricular. Mas na grande maioria não só. Né? A gente vai precisar também mexer no ambiente, estruturar, né? Tentar estruturar ali esse ambiente, organizar esse estudo. A família precisa participar, então é fundamental. Aí já entra, de repente, na questão social, se é uma família desagregada, né? Isso, e aí a gente fica, assim, dependendo desses fatores, são os fatores de resiliência, né? O que vão contribuir para um prognóstico melhor ou pior.
Então, uma família colaborativa, uma escola aberta, uma criança também que tem uma proposta de aceitar e compreender esse processo, a gente vai ter um prognóstico muito mais favorável. Aqueles que não, a gente também não pode desacreditar. Né? A gente vai tentar investir e vamos ver o que a gente vai conseguir dentro dessa desestrutura, o melhor resultado possível ali. Nesse cenário se inclui a dislexia e a descalculia, por exemplo, que já são duas situações já diagnosticadas, descritas com mais tempo, reconhecidas. Ela se enquadra nesse cenário da aprendizagem, em que você consegue diagnosticar que criança tal é dislexa, a outra tem descalculia. Então, assim, o que fazer diante desses dois diagnósticos que são, me parece, eventos mais comuns tratados hoje em dia? Hoje, esses diagnósticos eles já estão mais fechados, isso, né? São mais fáceis de buscar, inclusive a teoria, a proposta de intervenção. Então, são mais fechados. São transtornos biológicos, né? São orgânicos, são inatos e são genéticos, né? Normalmente, o pai, a mãe, um primo, alguém também tem uma dislexia. E por uma alteração na consciência fonológica, em decodificar fonema com grafema. Hoje, o processo de alfabetização, na grande maioria, ele é por método construtivista. A grande maioria das escolas, a gente ainda prevalece o método construtivista. Essas crianças, elas não se beneficiam de métodos construtivistas. Então, como a dificuldade é por consciência fonológica, por uma área específica, que é o ocípito temporal. Então, elas têm uma dificuldade em decodificar G com G, entendeu? E às vezes até confundem gola, cola, o som é muito similar. E o método construtivista interfere muito. Agora, com as escolas bilíngues, agrava um pouco mais, porque o I às vezes é AI. Então, complica um pouco mais nessa consciência. Mas a forma teria que ser uma proposta fonética, né, ou multissensorial. A escola precisa adaptar a essa criança nessa proposta de ensino. Ele precisa ser acompanhado com um fonoaudiólogo, ele precisa ser acompanhado com um pedagogo, psicopedagogo, e precisa fazer uma reestruturação desse ensino, que apesar da escola ensinar construtivista, essa criança precisa de um método diferente. Então, quando a gente tem um diagnóstico que já está mais fechado, isso facilita enquadrar aquele caso nessa situação. Isso fica muito mais fácil, né? A gente já entende, ele é disléxico, a proposta é fonológica, a gente já tem protocolos montados, existem rotas da dislexia. Então, existe a rota que é fonológica, sempre a fonológica está alterada, mas existe a rota lexical, que é a frequência com que eu leio aquela palavra, então isso faz com que eu leia de uma forma mais rápida. E tem aquela criança que mesmo que ela consegue ler, ela consegue até decodificar, mas ela é lenta, mesmo lendo aquela palavra várias vezes. Então, a gente tem propostas de intervenção, eu falo a gente, mas a neurociência, né, a neuropsicologia, no caso o fonoaudiólogo, o pedagogo, ele vai entrar com propostas, com protocolos específicos para melhorar essa rota lexical, para acelerar a leitura dele. Essa criança dislexa, ela chega à universidade? Vânia, de novo, hora do intervalo. Mas aí veio uma resposta mais tranquila. Vamos então para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho, passo a bola de novo para você, Vânia. Combinado? Obrigada. A nossa convidada especial de hoje é a psicóloga e mestre em neuropsicologia, Marina Neri. No bloco anterior, mais uma vez, a Vânia estava com a pergunta e tivemos que ir para o intervalo. Vânia, exatamente. Já que você me devolveu a bola, emendando no bloco que a gente encerrou agora, a pergunta é se uma criança dislexa, ela pode, recebendo o suporte adequado, ter uma carreira acadêmica normal, similar à de uma pessoa que não tenha esse distúrbio e chegar à universidade, por exemplo, que eu acho que é o sonho de todos os pais, né, que os filhos se formem e tenham uma carreira profissional. Sim, podem sim, e muitas delas são brilhantes, na verdade. Porque o diagnóstico, aliás, para fazer esse diagnóstico, é importantíssimo que a gente exclua a questão da deficiência intelectual. Então, a dislexia não é sinônimo de um rebaixamento intelectual. Ao contrário, eles têm um desempenho intelectual adequado, é uma questão específica, é um transtorno específico da leitura e escrita. Mas todo o raciocínio, toda a habilidade de resolução de um problema, tudo está muito bem.
O que acontece, infelizmente, porque assim, eles têm um potencial muito bom, têm essa capacidade boa, mas infelizmente muitos não conseguem esse diagnóstico precoce, ou nem chegam a esse diagnóstico. Existe uma resistência muito grande, uma interpretação errônea de falta de inteligência e uma evasão escolar. E aí envolvimento com droga, e aí o uso da inteligência vai para uma via um pouco diferente daquela que ele poderia seguir. Então é muito frequente encontrar, por exemplo, dentro de um presídio, vários disléxicos. Não que a dislexia tenha relação com isso, né? Mas que o processo do caminho, o não diagnóstico, causa evasão escolar e causa toda uma questão que faz com que eles vão para esse mundo. Marina, falamos muito de criança, eu queria mudar um pouquinho o eixo para o trabalho da neuropsicologia com idosos, principalmente a questão de memória. Como é a atuação dessa ciência, desse ramo da psicologia em relação ao idoso? Bom, se na criança a queixa universal é a alfabetização, o processo de aprendizagem, no idoso é a memória. Sem dúvida, o idoso que chega, a maior queixa é o esquecimento. Esquece de tomar o remédio, esquece o nome das coisas, vem esquecendo várias questões. Repetição se inclui aí? Repetição, mesmo assunto, né, por diversas vezes, esquece onde guardou um dinheiro, esquece várias questões. E a memória ela pode estar alterada também por diversos motivos. Pode ser um quadro de humor, pode ser um quadro demencial, pode ser uma alteração hormonal. São vários os aspectos que vão trazer essa alteração. E a avaliação neuropsicológica ela é passo assim, fundamental para esse diagnóstico. Então, às vezes, o médico está lá numa dúvida se a queixa de memória é decorrente de um quadro depressivo ou se ele já entrou no quadro inicial de demência. E a depressão é um dos sintomas do quadro demencial. Às vezes, clinicamente ou num quadro inicial, isso não é tão fácil de ser observado. A gente precisa de uma avaliação e de uma comparação desse desempenho dele. Então, fundamental para esses diagnósticos. Ou, hoje em dia, muito comum o uso de alguns medicamentos para melhorar o sono, né? Então, a gente tem alguns medicamentos que não são indicados para o idoso. E isso traz como consequência um déficit de memória secundário. Tem que ter o cuidado com a criança, como a gente já falou aqui, né? E com o idoso, que muitas vezes ele é menosprezado. Né? E muitas vezes a gente pensa o seguinte, não, já está no fim da vida, ou não, vou pagar um enfermeiro, ou então, vou colocar em tal lugar. Mas esse contato afetivo, é claro que existem vários fatores, como você comentou, até mesmo falta de beber água, uma coisa tão simples, né? Mas essa atenção, esse cuidado, esse acolhimento, ele é muito importante também para que isso melhore, para que esse quadro melhore. Muito, a gente tem muito idoso, o índice de suicídio no idoso é o mais alto que a gente tem, né? Então, o descuidado, né, a negligência ao idoso ela é muito grande. Então, a nossa sociedade não está preparada para o idoso. E hoje a mãe para de trabalhar para levar o filho ao atendimento, mas não para levar o pai. Né? Se ele não tem alguém que cuida dele ali, se ele não tem essa reserva financeira para isso, normalmente ele fica negligenciado. Não todos, né, mas a gente vê isso com a grande maioria. E isso aumenta esse índice de suicídio de uma forma importante. Quais são as políticas públicas que você acha que poderiam ser desenvolvidas ou criadas mesmo para o idoso que precisa dessa atenção, né? A gente não tem essa cultura de cuidado do idoso e isso começa desde o berço, desde a educação da criança, com o vovô, com a vovó, com os idosos da comunidade. Que tipo de políticas públicas que você acha que seriam interessantes, né, para que a gente conseguisse ter essa atenção com o idoso e, por que não dizer, com a criança também? Eu vejo que é uma questão de uma mudança de conceito ali primário, né? A gente precisa entender um pouco desse outro. Eu vejo que a gente precisa aprender a adoecer, aprender a cuidar deste. E a tendência nossa, se a gente for perceber cada vez mais, a gente tem menos filhos e vive mais. Vai chegar uma época em que a gente não vai ter um cuidador para cada idoso. Então, isso não tarda, né? Isso vem em breve. Então, a gente precisa aprender, tanto a nós, né? Uma questão primária, eu falo, de o próprio idoso se programar para o envelhecer, desde essa desmistificação com relação às casas de apoio, ao conviver ali de uma forma que seja saudável, e até a preparação, o que eu faço hoje para o meu envelhecer. Como eu contribuo, e como eu contribuo para ajudar aquele outro que já envelheceu.
A gente pensa muito no agora, né? Muito imediatista. Eu diria que é uma questão, vamos dizer assim, quase que multidisciplinar, que já não depende só de vocês, né? De quase que coletiva. Política social mesmo, da sociedade, né? Até mesmo nós do jornalismo, né? Trazendo debates como esse. Você citou agora há pouco que nos presídios existem um número considerável de dislexo. Aí eu quero entrar na questão penal forense, né? A neuropsicologia forense, que o trabalho de vocês conseguem, de novo, numa questão multidisciplinar, detectar se o elemento é um psicopata, se é um borderline, que é a expressão, né? Explica o que são esses conceitos e como é o trabalho de vocês. Meio CSI, essas coisas assim, bônus, séries norte-americanas. Dentro da neuropsicologia, a gente vai ter várias abordagens, cada um vai se aprofundando nestes, né? Então, tem um neuropsicólogo forense, que ele foca especificamente nisso. A gente tem excelentes referências aqui em Goiás, né? Pode citar se quiser, não tem problema. Eu acredito que até vem, né? Acho que já participou de alguns debates, o Dr. Leonardo Faria, ele tem uma pessoa de muita referência em neuropsicologia forense e outros, a gente tem vários profissionais aqui em Goiânia, né? Os transtornos borderline, transtorno de personalidade antissocial, são transtornos de personalidade. Né? Então, a pessoa tem algumas disfunções e elas são desadaptadas por uma questão de uma personalidade inadequada. Então, e aí são vários os conceitos, né? O de psicopatia, que é o de personalidade antissocial, é o que é mais falado na mídia, né? Que é aquele indivíduo que ele não tem tanta empatia ao outro. Então, ele consegue fazer uma descrição muito boa das suas fraquezas, mas ele não sofre com o seu sofrimento. Então, ele utiliza disso para ele fazer aquilo que é bom para ele. Ele é frio. Sim, que a gente fala que é uma alteração da teoria da mente, né? Seria simplista eu dizer que um matador em série, ele geralmente é um psicopata? Bom, grande parte deles são, mas a gente nunca pode generalizar isso, né? Isso pode ser, né? Pode ser que, de fato, não necessariamente seja. E a gente pode também ter um psicopata que não seja matador. Né? Ele está aqui no nosso ambiente e aí ele faz, ele articula, ele manipula e ele consegue as coisas, independente se ele está te fazendo sofrer ou não, mas ele vai conseguir aquilo, ele tem uma vaidade. Da puxada do tapete, né? De derrubar um colega na empresa que trabalha para conseguir o cargo dele, para implantar uma fofoca lá no trabalho também, para prejudicar o outro. Então, é essa área também. E ele articula para conseguir aquilo. Ele quer aquela promoção, ele faz, ele vai, ele sabe muito bem aonde fazer, como fazer, não necessariamente seja um assassino. Né? Mas também tem um transtorno de personalidade antissocial. Tá, e vocês, o trabalho de vocês, assim, auxiliando num julgamento, num processo, num caso, como que é? Geralmente o juiz requisita vocês como peritos, não sei se é essa expressão correta, para dar um laudo, um parecer. Isso. A questão da neuropsicologia forense envolve, porque o diagnóstico em si, ele não depende da avaliação neuropsicológica. Né? Ele é um diagnóstico clínico, ele independe disso. O neuropsicólogo, ele vai auxiliar, talvez nesse diagnóstico para entender um pouco os sintomas, ou se é outro diagnóstico, então nessa questão diferencial. O diagnóstico, por exemplo, às vezes vamos supor que aquela pessoa que é assassina em série, ela tem não um transtorno de personalidade, mas uma deficiência intelectual. Ou um transtorno, nem vou pegar deficiência intelectual, uma esquizofrenia. O tipo de penalidade que ele vai sofrer, se for uma esquizofrenia, vai ser diferente do que se ele for um transtorno de personalidade. Né? Então, dependendo, para ele é mais interessante ele ter esquizofrenia no diagnóstico do que ter um transtorno de personalidade antissocial. Porque a pena vai ser diferente. Pode gerar até a inimputabilidade, ou seja, ele pode não ser punido, o esquizofrênico. Né? Isso. E aí, o que acontece? Então, o neuropsicólogo ele vai tentar auxiliar no quanto ele está simulando ou não nesse diagnóstico, por exemplo. Existe toda uma questão do funcionamento cerebral. Então, a gente entende as relações nas áreas cerebrais. Né? Uma área, por mais que seja uma área que é de expressão de linguagem, ela também está relacionada a planejamento e organização, ela também está relacionada à sequência de um comportamento. Então, situações que são similares, que não são similares, mas estão na mesma área, fazem a gente entender que se uma pessoa tem uma disfunção ali, ela vai ter prejuízo nessas 3 situações. E não vai ter prejuízo em uma outra. Esse diagnóstico, Marina, ele é feito com a aplicação de testes, com o cruzamento dessas informações de testes com exames, como tomografia, por exemplo. Como é que vocês
Quais as ferramentas que são utilizadas para chegar a esse diagnóstico? Ele é de múltiplas abordagens, né? O teste psicológico, ele tem um papel importantíssimo para essa definição, para esse auxílio, mas ele não basta, né? A gente precisa muito da análise clínica, entender como foi esse desempenho daquele teste. E aí o médico entra também com várias questões aí, porque tem os exames de imagem, neuroimagem, tem as questões de sangue. Então, são vários processos para que se chegue ali num consenso. Não são diagnósticos simples de serem feitos, né? Depende de uma equipe para se pensar nisso. E o neuropsicólogo está ali entre essa equipe, né? Tem um papel muito importante ali. Nesse caso que você citou, em que, por exemplo, entre o esquizofrênico e o psicopata, por exemplo, que existem penalidades diferentes. Essa penalidade ela é diferente porque um pode ser tratado e o outro não? Basta manter um recluso e o outro tem a possibilidade de reinserção na sociedade? Como é que funciona? Não, tem a ver com a intenção do ato, a capacidade de planejamento e organização para aquele ato, né? Uma coisa intencional ou não. Então, por mais que os dois tenham um transtorno, né? A gente pega ali 2 casos de transtorno, de alteração, mas a intenção é diferente. A capacidade de planejamento e organização, eu saber se isso era adequado ou não, ela é diferente. O psicopata sabe o que está fazendo e o esquizofrênico não necessariamente. Depende muito também, né? Mas não necessariamente. Mais em cima dessa linha. Mas são dentro desse exemplo que foi citado, né? A gente pensaria nessa questão. Mais para facilitar o entendimento, né? Pois bem, vamos para mais um intervalo. Já foi o 3º bloco. O assunto é muito interessante. Dá quase 2 horas de programa, mas infelizmente temos que ir para o intervalo. Voltamos em instantes, então. Voltamos para o 4º e último bloco desta edição do seu Roda de Entrevista, que tem como convidada especial a psicóloga Marina Neri. No bloco anterior, a TT ia perguntar, eu fui para o intervalo, agora é você. Isso. A minha pergunta em relação, é claro que a gente já falou aqui sobre descalculia, sobre dislexia, a gente tem outros transtornos e distúrbios aí que a neuropsicologia pode ajudar. Mas eu quero falar das pessoas assim, que estão assistindo a gente, que de repente não tem nenhum transtorno, nenhum distúrbio, mas tem uma certa dificuldade, seja por causa do emocional. E você comentou a respeito da inteligência do lado esquerdo, do lado direito. O que a teoria do Howard Gardner, das inteligências múltiplas e a neuropsicologia pode ajudar nisso? Porque muitas vezes o cara, ele sabe, ele é muito inteligente, mas não gosta de ler. É um jeito que ele é. E hoje a gente tem aplicativos que leem os livros para você, né? Então você pega hoje um aplicativo que lê em PDF e você vai ouvindo o livro que você sempre teve vontade. Pode ser desde uma obra de Shakespeare até a Bíblia. O que a gente pode pensar pegando Gardner que fala, né, que olha, você não tem só o cara bom, porque antes a gente tinha o superdotado, hoje você trabalha com as inteligências múltiplas e com a superdotação, as altas habilidades. O que a gente pode fazer, o que a gente pode usar com a neuropsicologia para facilitar esse trabalho, esse entendimento da pessoa que nos assiste agora? Hoje, assim, os construtos da neuropsicologia, alguns estão muito bem definidos. O da inteligência é um que ainda está em construção. Né, ainda é um construto muito questionado, muito discutido. Né? Então, existe essa questão. Gardner vem falando das múltiplas inteligências, as pessoas que têm, né, inteligências diferentes. Na verdade, dificuldade todos nós temos. Né? Não existe quem não tenha uma dificuldade. A gente só direciona para aquela área que a gente tem uma facilidade maior. Porque senão todo mundo poderia ser o que quisesse. Eu iria ter só psicólogos, só médicos, só jornalistas. Né? Cada um vai para aquela área de maior domínio, de maior facilidade. Mas a questão da inteligência, de uma forma geral, hoje tem se discutido um pouco e tem mudado esse construto de o que é inteligências múltiplas, o que é o construto, o conceito inteligência. O que a gente tem hoje, né, de mais recente nessa discussão, é de que a inteligência ela abrange vários aspectos, então vai desde memória, velocidade de processamento, percepção visual, mas tem 2 questões em especial que têm um poder maior, que é o processo de raciocínio cristalizado e o processo fluido. O que é isso? O raciocínio cristalizado, ele envolve a minha habilidade de raciocínio em cima de situações onde eu já aprendi, do ambiente. Então, aquilo que eu aprendi com a escola, se eu sei hoje onde é o deserto do Saara, ou
qual que é a capital do Brasil, quem que é o presidente atual, quem foi o presidente anterior, isso veio de um aprendizado, alguém me passou. Isso são conceitos cristalizados que tendem a crescer com o estudo. Vocês, jornalistas, que estão o tempo todo com assuntos novos, vocês têm uma possibilidade cristalizada muito alta. Vai encher no nosso HD. Excelente, né? Porque trabalham com vários assuntos. Hoje estou aqui entendendo na neuropsicologia, falando sobre, fazendo perguntas que eu estou achando interessantíssimas, né? Dentro disso que está trazendo uma curiosidade. Ontem foi outro assunto, semana que vem é outro. Então, vocês estão adquirindo essa informação através de uma questão cultural. E a gente tem a inteligência fluida, que é uma inteligência inata, que é uma capacidade de resolução de um problema e definição através de algo que não foi ensinado. Então, hoje eu consigo ter ali uma criança que está, um adulto, um idoso que morou no campo e sempre morou no campo, nunca pegou num lápis, e ainda assim ele não tem um problema, alguma deficiência intelectual. A gente vai ver que ele não tem a habilidade que vocês aqui têm com relação aos conteúdos cristalizados, mas ele é capaz de resolver um problema e fazer coisas que talvez a gente não faria. É o exemplo do cara que teve pouca instrução, pouca educação, mas soube ganhar dinheiro, lidera uma empresa. Isso significa que ele tem uma inteligência fluida provavelmente muito boa. Então, a gente vai ter esses componentes fluido-cristalizados que vão nos sustentar ali nesse raciocínio. O ideal é o equilíbrio entre um e outro. Na verdade, quem tem um fluido muito bom, ele favorece a compreensão do cristalizado. Então, se eu tenho uma capacidade de inteligência fluida boa, um conteúdo que eu pego para assistir, eu vou criando associações, eu consigo já fazer uma pergunta diferente, isso potencializa. Tem pessoas que têm cristalizado muito bom, são muito estudiosas, o fluido é mediano. O fluido ele tem mais facilidade para delegar? Aí depende da característica, porque assim, uma coisa é essa capacidade de raciocínio. Outra coisa é uma habilidade de linguagem, eu tenho uma facilidade para falar, ou eu tenho uma facilidade para cálculos, que você falou que é excelente na matemática. Eu gosto muito. Tem gente que é muito bom motorista, tem gente que é péssimo nisso. Então, essas habilidades, elas vão fluindo ali, né? E a gente vai direcionando naquilo que a gente tem interesse, que a gente tem facilidade. Nosso interesse vem da nossa facilidade. Então, aquilo que você perguntou... Sobre delegar. O delegar depende não do fluido do cristalizado, mas de uma habilidade específica que é mais de função executiva. Da capacidade não só de delegar para o outro, mas de organizar meu tempo, de não procrastinar, de cumprir dentro do proposto, daquilo que hoje em dia temos muita dificuldade. Qual que é, assim... Hoje em dia a gente tem muitos cursos, né? Que prometem que você tem resultados extraordinários baseado em blá, 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 blá. Não vou nem falar o nome dos cursos, não estou nem dizendo, não vou nem entrar nesse mérito. Ou aprenda inglês em 2 meses. Exatamente, né? Aprenda a ser um líder. Isso, e aí, consiga ganhos, sei lá, você está ganhando 2 mil hoje, amanhã você vai ganhar 50 mil. Então, faça esse curso que você vai chegar em tal lugar. Mas nós não somos iguais, né? O que a gente percebe com esse papo aqui é que nós somos diferentes e precisamos entender as nossas diferenças e a partir daí trabalhar para que a gente consiga chegar num lugar bacana. Qual é o problema disso para uma pessoa que vai fazer um curso para ter resultados extraordinários e não consegue? Porque tem uma descalculia, porque tem uma dislexia que ainda não tinha percebido, porque tem um TDAH, porque hoje é a moda o TDAH, e aí? Isso é muito sério, né? E eu acho que está ficando cada vez mais frequente. Não só na proposta de uma aquisição de informação, vamos otimizar, vamos fazer ginástica cerebral, né? Melhorar esse seu desempenho. Não só nisso, mas em tudo. Eu falo nem ginástica, hoje a gente tem até comidas que colocam como neurodietas, né? O tipo de comida adequada para melhorar seu funcionamento. Então, são tudo coisas não científicas, né? São tudo coisas que a gente não tem evidência, não tem, porque hoje a palavra neuro ganhou um poder muito forte em marketing. Você está sendo muito polida, é picaretagem as coisas, né? Eu assumo a palavra. Uma outra pergunta, até a Norma da nossa produção aqui, a gente conversando antes do programa, ela estava muito interessada em saber, no caso da descalculia, que é a questão do problema, dificuldade para matemática, cálculo, que não é o caso da Vânia, né? Assim, esses métodos, igual o método Kumon, por exemplo, eles facilitam, tornam-se uma ferramenta para ajudar no caso desse?
Então, o método Kumon é um método, eu mesma nunca aprofundei tanto no método Kumon, embora tendo várias crianças que fazem, né, e que são acompanhadas pelo método. Ele traz um benefício, o método Kumon ele é bom, ele traz uma proposta de raciocínio, de um raciocínio acelerado em cima daquela atividade, porque trabalha com velocidade de resposta. Mas a gente precisa pensar que o quanto mais singular, melhor, né? Um programa que ele é feito, ele é pronto, ele vai trazer um benefício, mas se aquela criança não está conseguindo se adaptar àquilo que é pronto, ela vai precisar de um olhar especial. A gente vai precisar adaptar, adequar aquele currículo para que ela consiga. Porque ele pode ter a dificuldade no cálculo por uma questão visoespacial. Quando ele vai lá, o menos um, mais um, como que ele se perde, ele não sabe. Ou ele pode não conseguir porque ele não consegue entender o conceito, o que 5 significa. A intervenção nesse que não sabe o conceito com a intervenção naquele que é espacial, ela é diferente, apesar dos dois terem dificuldade em cálculo. Então, quando a gente tem uma pessoa que tem uma disfunção, a gente precisa de pensar em algo específico para ele. Isso significa que o que todo mundo consegue é diferente para ele, né? Ele tem uma forma diferente de conseguir, de adquirir essa informação. Por que o ensino da matemática é tão complicado, Marina? Não, porque assim, vem agora a descalculia descrevendo um transtorno de pessoas que têm dificuldade de aprendizagem em matemática. Mas, historicamente, a maioria das pessoas detesta matemática o tempo todo. Então, assim, existe dificuldade de aprendizagem, de angariar conhecimento e aprendizagem em determinadas disciplinas, e a matemática seria uma delas? Isso tem mudado muito. Hoje em dia, a educação tem evoluído demais também. Tem várias técnicas de ensino que as crianças têm dominado a questão de cálculo e matemática de uma forma brilhante. Até a tecnologia mesmo facilita isso, a questão dos tablets e tudo isso tem facilitado também. Mas a linguagem, o falar, ele é natural, ele é inato, ele vem. Né? Então, mesmo que a escrita e a leitura tem todo um processo, mas a linguagem é muito mais natural na evolução. O cálculo, não, né? Ele é um processo que envolve habilidade visoespacial, que as mulheres normalmente não têm tanto domínio, né? E envolve a questão conceitual, envolve outros processos que vão além daquela coisa tão natural que se tem. Mas a pedagogia tem mudado muito isso. Tem trabalhado muito bem. Deixar de ser a matemática como um terror, no caso específico, né? Agora, você falou em tablets, eu vou fazer uma pergunta meio darwiniana, vai. Tablet, smartphone, essas novas ferramentas, a gente vê, né? Eu até como professor em sala de aula de adolescentes, jovens, cada vez mais o uso. Eu pergunto, o uso constante, as crianças, né? Tem criança que já pega num aparelho, numa tela de televisão, já vai colocando o dedinho lá. Tá mudando o nosso cérebro, a nossa forma de ver o mundo, fechando a pergunta, que às vezes acontece comigo e acredito com outras pessoas. Você sai sem um smartphone, bate a mão no bolso, é como se não tivesse com parte de si. Isso está mudando o nosso modo de pensar, o nosso cérebro. Isso são propostas de mudanças que vão ser modificadas sim, depende de muitos bilhões de anos aí para essa mudança. Mas a gente já percebe mudança. Então, se a gente for pegar hoje o nosso cérebro com o cérebro da antiguidade, né, o homem, ele saía para caçar, certo? Idade da pedra. A mulher ficava na caverna cuidando das crianças. O homem, ele saía para caçar e ele não tinha placa, nem Waze, né, não tinha direção para saber para onde ele voltar. Então, ele tinha que ir para a caça e ele tinha que ter uma boa orientação espacial para ele entender como retorna. Ele estava na caça, então ele precisava ser muito atento a uma coisa. Eu preciso focar em uma coisa e eu não posso conversar, porque dependendo do como eu converso, isso, né, quem eu vou atacar, no caso da presa, ela vai me identificar. Então, eu preciso ficar muito atento sem conversar e com uma orientação espacial muito boa. Que a gente percebe um predomínio no homem de uma habilidade visoespacial melhor, de conseguir prestar atenção numa coisa em especial e de uma linguagem mais reduzida. Percebe que está diminuindo. E a mulher ficava numa caverna, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, cuidando das crianças, agricultura, comida, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, conversando muito e sem noção de espaço. Né? Não precisava sair para voltar, ela no máximo ia ali na redondeza. Que também está mudando. Então, a gente vê hoje uma mulher que é capaz de ter uma atenção dividida melhor, faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem uma habilidade de linguagem melhor e não tem uma habilidade visoespacial tão boa.
Com o tempo isso tem mudado. Hoje a gente já vê mulheres que são menos falantes, homens que têm uma dificuldade de linguagem melhor, porque não se precisa mais disso. Hoje a gente já tem recursos tecnológicos que facilitam o voltar para casa, o saber aonde que eu estacionei, essas questões todas. Então, com certeza, a evolução é essa. Hoje, a aprendizagem até da própria leitura escrita depende de uma vivência corporal, passar embaixo, passar em cima, noção de espaço, noção de estrutura de corpo. O tablet está me limitando isso. Então, isso me interfere na minha habilidade de aprendizagem matemática. Mas me proporciona outras situações, né, também. Então, são situações onde a gente vai ter que adaptar isso e saber usar isso a favor, né? Vai mudar, vai mudando. Com certeza isso vai ser bastante diferente com o tempo. Tem que ter o meio termo nisso, né? A gente percebe muito. Eu queria saber de você, qual é... O Enzo comentou a respeito do uso exacerbado da tecnologia e eu vou além. O excesso de agendamento da criança, né? Hoje a gente percebe uma corrida muito grande. Seu filho ainda não está lendo? Quantos anos ele tem? Ah, ele tem 4. Como assim? Mas meu filho já estava falando inglês aos 4 anos. Meu filho já sabe cantar, meu filho já sabe... Então, a gente percebe uma competição entre pais para ver qual filho é mais inteligente, aprendeu a ler mais cedo e superagenda a criança. Então, hoje você vê crianças de 3, 4, 5 anos com aula de inglês, aula de balé, aula disso, aula daquilo outro. Então, a criança ela não está tendo tempo também. Para ser criança. Para ser criança, porque a gente está com medo de ficar para trás, né? Ah, não, mas o meu filho não aprendeu a ler, quer dizer, o que o povo vai pensar de mim se ele está com 6 anos e ainda não sabe falar a fórmula de Bhaskara? Né? Existe muito isso. Existe prejuízo, você percebe, aliado a essa tecnologia, essa falta de controle, como passar embaixo, passar em cima, brincar, pular, sentir o peso, sentir o ar, esse contato com o concreto que a gente está deixando de ter. Existe aí uma superestimulação da cognição, como se o desempenho fosse, como se nós fôssemos cognição, né? Vai ter um prejuízo, né? A gente percebe que o processo do aprender da criança é muito no brincar, na criatividade, na repetição. Ela vai reviver aquilo que ela viveu. Então, ela vai projetar na brincadeira o tempo todo. Ela vai brincar de escolinha com a boneca, ela vai simular o que o pai fez, o que a mãe fez no trânsito, e ela vai ter o processo de criatividade e de raciocínio em cima daquilo que ela vivenciou. Eu minimizo essa quantidade, eu minimizo a possibilidade de autonomia. Então, na verdade, eu ensino, não dou uma possibilidade de criação, de criatividade e autonomia em cima de um raciocínio. E ainda eu perco no tripé, porque no tripé tem um componente, né, familiar pessoal, tem um componente emocional, tem a questão cognitiva. E se eu cresço muito um pé, ele vai ficar capenga, né? Não tem um equilíbrio emocional ruim, é uma criança que não vai ter algumas condições ali. A gente precisa pensar nessas propostas, né? Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando, né? A conversa está muito interessante, pedagógica, né? Eu quero agradecer as participações da Vânia Saviola, nossa colega aqui da Rádio Brasil Central, mais uma vez colaborando. Muito obrigado, Vânia. Obrigada, eu que agradeço. E da TT Ribeiro, jornalista lá da Interativa FM e pedagoga também na área da educação, mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado. Marina, um minutozinho para você encerrar, inclusive falando do encontro que vocês promovem agora. Fique à vontade. Eu quero agradecer muito, eu achei muito interessante a conversa, as perguntas, né? A gente vê o quanto o assunto é gostoso e eu sou apaixonada nele, por isso a proposta é a gente investir e estudar cada vez mais, porque é gostoso e é complexo, né? Então vem aí o evento, que é o evento de Neuropsicologia na Prática Clínica, buscando aprimorar e trazer essa proposta de estudo e fazer sempre com a maior competência possível, né? Porque da mesma forma que é importante e gostoso, o falhar também atrapalha muito o caminhar dessa criança, né? Um diagnóstico errado, um tratamento errado, atrapalha mais do que não ter feito esse diagnóstico. Então, uma proposta aí de estudarmos, de buscarmos, de aprimorarmos com quem é referência no país e aproveitar a situação de, aqui em Goiânia, acontecer esse evento, vai acontecer no Teatro da Maria Clara, lá do Colégio Pequeno Príncipe, nesse final de semana. Está dado o recado, então, muito interessante a conversa, agradecemos mais uma vez a sua participação, muito obrigado e sucesso lá no evento. Obrigada. Voltamos na semana que vem, lembrando que a partir de amanhã, no final da tarde, o nosso conteúdo está nas mídias sociais, no YouTube e no Facebook. Voltamos na semana que vem, então.